Olá, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos ao canal. Aqui nós conversamos sobre algum filme e entrelaçamos com direito. Se você quer uma boa dica para algum filme, aqui é o canal. E também, se você for estudante de direito ou de psicologia e estiver atrás, estiver em busca do tema para o seu TCC, aqui você pode encontrar. Como vai funcionar? Eu vou trazer um filme e vou entrelaçar com direito. Aí, nós vamos debater esse filme e no final desse vídeo eu vou explicar mais ou menos como vai ficar o seu TCC. Esse vídeo ele vai ficar um pouco grande porque eu não tenho programa para editar. Então, vamos ver se conseguimos dessa forma, tá? Se você quer um TCC também para psicologia, serve, tá? Porque vou trabalhar tanto com direito quanto com a psicologia jurídica. Para quem não for da área do direito, aproveite o filme. Me sigam lá nas redes sociais, Marília Malcher, e também me sigam no Instagram. E me sigam principalmente no YouTube. Se eu tiver mais seguidores, quem sabe eu me empolgo e eu faço um vídeo por semana, tá? Hoje o filme é esse aqui, Um Sonho de Liberdade. Eu amo esse filme, tanto que eu comprei. Infelizmente não tem no Netflix, mas se você procurar no YouTube, vale a pena, você encontra, tá? Como é esse filme? Ele se passa numa cadeia onde as pessoas estão presas lá, é prisão perpétua. O principal do filme é o Andy, que ele é um banqueiro bem-sucedido e é acusado de matar a esposa e o amante, só que ele é inocente. Ainda assim ele é culpado, ele é acusado, é considerado culpado e ele vai pagar a pena. Lá ele encontra várias pessoas. Dessas pessoas que ele encontra, eu quero que vocês prestem atenção apenas em duas. O Morgan Freeman, que é o Elias do filme. E eu vou botar a foto aqui dele, tá? Porque eu não tenho como editar. E o Brooks. Eles vão aparecer no filme e pra mim isso é a parte mais importante. Além do filme ser ótimo, né? Mas para quem trabalha com direito, quem quer esse conceito de direito, a parte mais importante são esses dois, que é o que nós vamos debater aqui no canal. Por que eu tô trazendo esse filme para vocês? Uma revolta que eu tenho, uma das revoltas que eu tenho com a área criminal é essa. Eu entendo que o Estado ele prende por vários motivos, por vários crimes, não deveria prender por vários crimes, deveria ter mais penas alternativas de direito do que alternativas para poder diminuir as pessoas no presídio. E também quando prende, prende por muito tempo. E o que acontece lá? Vou trabalhar com a psicologia jurídica, vamos trabalhar com essa ideia da cabeça, do mental, que nós estamos passando por esse momento no coronavírus. Como? A quarentena. Você, como eu, que está passando por uma quarentena, está obrigado a ficar em casa. Nossa, é muito difícil. Pensa como deve ser no presídio. Eles estão lá, diferente da gente, eles estão lá sem internet, nós temos internet, estão sem celular. Alguns têm, mas tem que ter dinheiro para ter celular lá, a maioria não tem. Eles usam drogas para poder passar o tempo, a gente não usa. E nem é bom usar mesmo, que vai prejudicar a sua saúde mental. E eles não estão longe da família, eles encontram a família uma vez na semana, quando a família vai. E a gente está aqui na quarentena com a nossa família. E está sendo difícil. Se você tem ansiedade, se você tem depressão, síndrome do pânico, qualquer doença mental, você vai entender melhor o que eu estou falando. Se você não tem nada disso, provavelmente você vai desenvolver ansiedade nessa quarentena. Eu sei porque eu tenho e eu já leio isso há muito tempo, desde a época do ensino médio, então a minha está controlada, tudo bem. Mas voltando, por que eu quero conversar sobre esse filme? Para quem for da área do direito e quiser escrever, tiver coragem de escrever um TCC sobre isso, esse é o tema. Você pode trabalhar tanto no direito, no processual penal, quanto administrativo e tributário, que eu vou explicar lá embaixo. Mas vamos entender melhor qual é a mensagem que eu quero passar para vocês. A quarentena, ela vai ser difícil para a gente que está aqui fora, tanto quanto é difícil para as pessoas que estão no presídio. Aí eu te pergunto, se o objetivo o que está no código, o objetivo é ir para o presídio
conseguir entender como foi a gravidade do delito que a pessoa fez e sair de lá uma pessoa ressocializada, uma pessoa que pode conviver em sociedade, não vai cometer mais crimes, a pergunta é eficaz esse método? Não, não é. Então, seu TCC vai passar por essa ideia. Para você que não é da área do direito e quer entender melhor como funciona, esse é o filme, tá? Lá ele vai explicar várias formas e também vai melhorar muito a sua ideia de quarentena. Por quê? No começo do Morgan Freeman, ele fala que os muros são engraçados, esses muros do presídio. Primeiro, tu odeia. Segundo, tu te acostuma. Terceiro, tu já faz parte desse muro. Sair daqui de dentro do presídio com o mundo lá fora dá medo. E é isso que é uma grande verdade. Exatamente nesse ponto que você tem que bater no seu TCC. Se uma pessoa cometer um crime, não pode prender ela 30, 50 anos, porque depois que ela sair de lá, ela não vai conseguir se reabilitar na sociedade. Então é esse que é o foco do nosso tema de hoje, tá? Vamos lá. Nessa ideia de quarentena, eu quero trazer para vocês como deve ser difícil ter várias pessoas na mesma cela. O banho de sol ser um um tempo reduzido. Não tem muito o que fazer, apesar da gente ter aqui a quarentena, nós temos o que fazer, mas é difícil também. Imagina o presidiário. Eu quero que vocês se coloquem nesse tempo de quarentena como um presidiário. Como? Porque a sociedade ela precisa mudar para que o direito mude depois. Então, quem estiver na quarentena, comece a imaginar que estava no presídio. E o quanto deve ser horrível cometer um erro e pagar por ele 20, 30 anos. Por mais que o erro seja horrível. Podendo ter outras alternativas de pagar esse débito com a sociedade. Agora pensa, as condições precárias de reabilitação no presídio, as clínicas, é horrível, várias pessoas no mesmo lugar, como é aqui no Brasil. Como seria o correto? Seria mais como se fosse uma clínica de reabilitação para dependente químico, uma casa normal. Tudo que você tiver de ideia para um dependente químico deveria ser aplicado isso a uma pessoa que cometeu crime, só que não é. Infelizmente não é. E as condições precárias que eles estão expostos lá, eles têm muita doença de pele, muita doença assim no corpo, sabe? E isso só um médico mesmo para poder te dizer, não é da minha área, mas entendo um pouco de saúde mental, então, como a gente está nessa quarentena, eu quero que vocês pensem nessa parte da saúde mental, o quanto é difícil. Fora a violência, porque o Estado ele não está presente 100%, nem dentro do presídio, muito menos aqui fora. Então a gente que tem que se proteger contra a violência de terceiros, mas deve ser difícil, é difícil se proteger da violência que acontece lá no presídio. Então, é esse entendimento que eu quero que vocês tenham na hora de assistir o filme. O filme ele é ótimo, mas prestem atenção nesses dois personagens, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. O Morgan Freeman, ele que narra o filme, tá? Ele é condenado à prisão perpétua e ele tem que ser avaliado para sair da condicional, assim, 10 em 10 anos. Ele vai fazer 2 entrevistas para essa condicional no filme. Começa lá pela parte 20.60 do filme, para quem tem o filme em DVD. E ele vai fazer 2 entrevistas. A primeira, ele vai querer falar tudo sobre o que as pessoas querem ouvir e ele vai ser rejeitado. E a segunda, ele vai falar o que realmente ele entende. Aí sim pode funcionar ou não. Não vou dar spoiler aqui, tá? Mas assim, prestem atenção na entrevista. É assustador o quanto é verdade. Porque lá pelas tantas ele fala assim. A pessoa pergunta se ele se ele se considera reintegrado à sociedade, se ele pode ser reintegrado à sociedade. Aí ele fala, olha, reintegração é só uma palavra que foi inventada para pessoas como você vestirem terno e gravata e terem um emprego. Eu não sei o que significa essa palavra. É super verdade. O sistema inventou essa palavra e quer aplicar como se fosse a verdade universal e não é. E o nosso TCC vai contra isso. E no final ele diz, se você quer saber se eu me arrependo de um crime que eu cometi, sim, todos os dias eu me arrependo. Eu queria voltar no tempo e falar para aquele jovem estúpido não cometer esse crime para não prejudicar
a vida dele como um todo aqui dentro do presídio. Gente, eu sei que ele matou uma pessoa, eu sei o quanto isso é horrível. Eu não estou diminuindo o crime dele, nem fazendo chacota da família da pessoa que ele matou. Mas pensem em vocês, imaginem quando vocês eram mais jovens e cometeram vários erros, por pequeno que seja, o quanto bate aquele arrependimento e uma vontade enorme de querer voltar no tempo. É exatamente disso que ele está falando. Pensem, para a gente poder melhorar a percepção das pessoas na sociedade, como acontece lá no presídio, porque ficar preso lá muito tempo, como muitos querem, não é solução. Tá? O outro personagem que eu quero que vocês prestem atenção é esse James Whitmore. O nome dele é Brooks no filme, no personagem, tá? Ele aparece várias vezes no filme, ele que cria o pássaro, ele é um senhor que cuida da biblioteca. Eu quero que vocês prestem atenção, para quem já assistiu o filme e só quer olhar só o que eu tô falando, tá lá na parte do 57, 2.04, que começa, deve ser o 16º capítulo, para quem tem o DVD, tá? Quem ele é? Ele é ajudante da biblioteca e lá dentro do presídio ele tem a sua função. Ele já é um senhor de idade, ele cumpriu 50 anos de prisão. Aí a pergunta é, a reintegração à sociedade, ela é uma aplicação do Estado, uma imposição do Estado, tanto quanto as drogas, assim. A pessoa usa muita droga e ela tem que se reabilitar. É um processo de reabilitação, um processo muito difícil. E não é qualquer pessoa que vai conseguir passar por ele e sair bem do outro lado. Mas assim, a pergunta é... Eu também tenho essa mesma pergunta para os usuários de droga, mas a pergunta é no presídio. Vamos focar aqui. Até que idade a gente pode impor, o Estado pode impor aquela pessoa a ser reintegrada na sociedade? Se a pessoa cometeu um crime com 60 anos, ele vai ficar 50 preso? Não vai. Mas tá, usuário de droga, mesma coisa. Se ele usou 40 anos de droga, tu acha que ele vai conseguir se reabilitar com o cérebro todo estragado e tudo mais? Ele estiver quase em estado terminal, não é melhor deixar ele morrer assim do que obrigar o Estado, obrigar, ou a família obrigar que ele passe uma reabilitação? É isso que a gente tem que pensar, tá? Então, o seu TCC, para quem for fazer o TCC, vai passar por essa idade, vai passar por essa ideia. Até que idade a gente pode, o Estado ele pode obrigar a pessoa a ser reinserida na sociedade? Tá? Vamos lá. Isso tudo que eu tô te falando é para quem vai assistir o filme, é só para dar uma dica de um bom filme e de redirecionar o seu raciocínio para assistir esse filme, tá? Agora nós vamos entrar na polêmica. Por favor, não vão... Pensem antes de escrever aqui embaixo, tá? O objetivo acadêmico é debater o assunto, não é humilhar ninguém. Então vamos lá. Vamos passar pela polêmica dos direitos humanos do preso, o direito à pena de morte quando o preso não deseja a ressocialização. É diferente do que é aplicado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Estado ele analisa aquele crime e vê a gravidade do crime e impõe uma pena de prisão perpétua ou pena de morte ou vários outros tipos de pena. As piores são essas duas, tá? E no Brasil nós não temos pena de morte por esse motivo, o Estado aplicando essa pena. Qual é o objetivo desse TCC aqui? É o próprio acusado, o criminoso, a pessoa condenada, a pessoa que cometeu o delito, escolher a pena de morte como se fosse um direito. A pessoa vai dispor da sua vida. Pensa assim numa pessoa que está lá no hospital e não tem mais cura para a sua doença e ela quer fazer eutanásia, ortotanásia, qualquer coisa. Mais ou menos nesse raciocínio, tá? É polêmico, eu sei. Para quem tiver coragem de escrever sobre esse assunto, vale muito a pena. Mas passa por essa ideia. O Estado ele impõe ressocialização, mas até que idade ele pode impor? A própria pessoa, o próprio presidiário, ele pode escolher, não, eu vou pagar minha pena de 30 anos e vou sair, ou então vou ficar no regime fechado, mas depois eu vou logo para o semiaberto, então eu vou escolher fazer isso ou pedir a pena de morte. É uma opção, tá? É para trazer mais uma opção
para o nosso sistema. Eu vou explicar melhor lá embaixo. Nós precisamos enxergar que essa pena de morte ela não é uma punição da sociedade ou do Estado para aquele prisioneiro, tá? Não é. É mais um objetivo de aliviar o sofrimento dele. Pense na quarentena, o quanto a gente está sofrendo aqui, a gente vai passar 4, 5 meses só. Pensa na agonia de uma pessoa em passar 30 anos, 20 anos, entende? É mais nessa ideia. Nesse sofrimento todo que a gente está passando, pense como é esse sofrimento lá dentro do presídio e pense, será que se fosse com você, você não ia pedir a pena de morte no lugar de ficar 20 anos preso no fechado, para depois ir para o semiaberto, depois aberto e encarar a sua família, a sociedade, tendo que trabalhar e tudo mais? É difícil, é uma escolha difícil, é difícil, mas a gente pode conversar no TCC sobre isso, tá? Bom, o que eu queria falar para você, que não é da área do direito ou da psicologia, que é só para indicar um bom filme, ter uma ótica, é até aqui. Agora eu vou falar sobre o TCC. Como ficaria o seu TCC? Capítulo 1. Redução dos direitos de uma pessoa condenada ao regime fechado. Isso você encontra com o seu orientador, tá? Capítulo 2. A eficácia da ressocialização de um presidiário no Brasil. Isso tu vai fazer pesquisa. Aí aqui, os dois temas que eu tenho. Direito processual penal. Para quem gosta do processo penal, vai ficar assim. O seu TCC vai girar em torno dos direitos humanos do preso que não deseja ser reinserido na sociedade como uma alternativa, deseja a morte sem sofrimento. Porque ele sim pode dispor da sua vida, o Estado não pode dispor da vida dele. Agora, quem gosta de direito administrativo, direito tributário, o terceiro capítulo vai ficar assim. O seu TCC vai girar em torno dos direitos da sociedade não querer custear uma pessoa presa que não vai conseguir ser reinserida na sociedade de uma forma eficaz, com o objetivo de economizar os tributos que nós gastamos no presídio. Pense, para quem quer administrativo e tributário também essa é uma ótima opção. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Curte aqui o meu vídeo, não deixem de se inscrever no YouTube para eu voltar a fazer vídeo toda semana. Obrigada para quem assistiu o vídeo até aqui e um abraço, um beijo para todos e até logo!